Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você que está em casa. Mais uma quinta-feira para a glória de Deus. Estamos aí firmes e fortes aqui na vida cristã, dando o nosso melhor, dando aí a Deus o nosso louvor. E você está aqui comigo, você está fazendo a mesma coisa. Quando você tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, como agora, quando você separa o momento, você está adquirindo sabedoria, comunhão, alegria, paz no Senhor Jesus. Amém? Você leu aí o título da mensagem? Os fins não justificam os meios. E hoje eu vou tentar pregar, tentar trazer uma palavra aqui, um bate-papo com você, na verdade. E eu vou tentar não ficar bravo, porque é um tema que me deixa muito bravo. O pastor William me conhece há um bom tempo, o evangelista também, e João Pedro, a turma e companhia me conhece, que quando é heresia eu fico muito bravo, fico tomado pela ira. Por quê? Porque a heresia, meus irmãos, não é o problema, não é o camarada que está cometendo heresia, ele ser um membro de igreja, porque o membro de igreja, ele vai ouvir a palavra da verdade, ele vai estudar, ele vai se resolver. O problema são pessoas que têm influência, pessoas que têm igrejas, com milhares de igrejas espalhadas no mundo todo, pessoas que têm dinheiro, televisão, engajamento social, engajamento nas redes sociais, pessoas que são lideranças enganando o povo. O que me irrita, meu irmão, não é porque ele está falando besteira lá, é porque essa besteira é um câncer e está matando milhões de pessoas mundo afora. É verdade, a salvação de Jesus tem sido ofuscada por mecanismos que empobrecem a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus não pode ficar pobre, porque ela é eterna. Sim, na verdade o que eu quero dizer é que não é que a palavra perde a sua riqueza. Na verdade, a pessoa transmite algo sujo, algo com uma interferência, e o evangelho que chega ao coração do ouvinte é um evangelho deturpado. Então o evangelho é o evangelho, ele está escrito na palavra de Deus, que Jesus disse, que o céu e a terra vai passar, mas a palavra dele não. Só que essa palavra ele confiou aos homens. Se você conferir na carta de Pedro, Pedro diz que os anjos tinham intenção e vontade de pregar o evangelho. Olha que bacana, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas os anjos de Deus tinham interesse, intenção, vontade de pregar o evangelho. Só que essa missão foi dada aos homens. O que eu quero dizer com isso? Que o evangelho é o evangelho é a verdade. Só que o evangelho, ele depende do quê? Da comunicação. Ele precisa da comunicação. Precisa de um portador. O que Paulo diz? Como crerão se não há quem pregue? Você entende? Como crerão se não há quem pregue? A cruz, a ressurreição foi efetuada. O caminho foi posto. A caminhada foi proposta. A porta do céu está aberta. Vamos fazer um paralelo? A arca de Noé. A arca foi construída por Noé. Mas construir a arca por si só não adiantou. Noé pregou. Noé pregou. E 7 gerações antes de Noé, Deus usou a vida de quem? De Enoque. Enoque pregou que Deus viria com juízo. Isso você confere na carta de Judas, no Novo Testamento. Então Deus confia ao homem a mensagem. O ato foi executado. Jesus veio. O Natal simboliza essa data. Jesus, Deus, se fez homem. Fez o que tinha que fazer. Morreu na cruz. Ressuscitou. E agora está assentado à destra do poder. Nos deu o seu nome, nos deu autoridade. E Jesus vai voltar. Deixou o seu espírito, que é da mesma qualidade, é da mesma espécie,
é do mesmo poderio que ele. O Espírito Santo é igual em todos os aspectos ao de Jesus. E ele está conosco e Jesus está ao Pai, intercedendo por nós. O Espírito intercede por nós também. E o Pai nos ouve, porque nós estamos agora ousadamente na sala do trono, na figura de Jesus, porque somos o corpo de Jesus. Mas a mensagem a ser propagada, ela depende de um comunicador e de um ouvinte. Como assim? Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé só pode crescer e ser desenvolvida através da audição, da comunicação. Pelo amor de Deus, não vai achar que o surdo não tem fé, tá? Ouvir, Libras, é um jeito de você falar, tá bom? Troca ouvir por compreender, tá bom? Que hoje em dia, você fala isso aqui, o cara já cria uma heresia nova. Peraí, estou ficando bravo, deixa eu arrumar aqui. João Pedro e Jonatas, estou ficando bravo de novo. Deixa eu só... Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pronto. Então tem que falar direito, senão o pessoal cria uma nova religião. O cara se auto-unge a pastor. Hoje em dia o cara coloca um pote de óleo em cima da porta, aí ele empurra a porta, cai na cabeça dele, olha e ele fala, me ungi apóstolo. Tá cheio. Meu Deus do céu. Eu queria que isso fosse um exagero, mas não é. Isso acontece. Voltando. Então o evangelho, ele é poderoso, ele é completo, mas para chegar à terceira pessoa, necessita-se de um comunicador. Então a heresia que vemos no mundo de hoje, não está no ouvinte apenas. O ouvinte é a vítima. Está no comunicador, está no locutor, está naquele que leva a mensagem. O problema não está na carta, está no carteiro, porque no caminho o carteiro está abrindo a carta e rasurando a mensagem. E hoje aqui eu quero falar claramente com você. Se você quiser clipar aí, salvar o vídeo, cortar uns trechos, mandar para o seu amigo que está habitolado na heresia, ajuda ele lá. Por que que os fins não justificam os meios? Por que eu coloquei isso, meu irmão? Porque a maior desculpa desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, desses patriarcas, desses semideuses, é que dá resultado. Você chega para a irmãzinha do olho puxado, famosa pra caramba. O nome dela rima com tapioca. Deixa aí para você a dica. Se o pastor ele estiver vendo isso aqui, bicho, ele deve estar cascando o bico, bicho. Japonesinha baixinha, rima com tapioca o nome dela. Tá bom? Sabe aquele remédio Neusadina? Chama Neusadina. Tá a dica. Dica para você. Esta senhora disse que assim, que a salvação em Jesus Cristo não é suficiente para a libertação. Olha aí, que interessante. Jesus Cristo. Existem, deixa eu ver, quantos versículos no Novo Testamento que falam sobre, deixa eu ver, todo o Novo Testamento diz que a salvação de Jesus é para libertar o homem. E essa mulher me diz que não significa nada. Tem que fazer o procedimento de libertação que ela inventou. Ela e o pessoal que ungiu ela, desse movimento herético, que veio seguindo no Brasil, começou no Canadá, Estados Unidos, veio para o Brasil e destruiu a África. Meus irmãos, a África está de perna para o ar. Os países da África, existem pastores que misturaram xamanismo. Está uma loucura, por quê? Porque essa linha neopentecostal chegou lá, falou um monte de groselha, essa mesma instituição de libertação aí, essa mentira satânica, virou de pernas para o ar. E hoje o Brasil
Hoje o Brasil está um frangalho. O Brasil hoje é uma vergonha. É páfio. Por quê? Porque, na verdade, crer em Jesus e no Evangelho não é o suficiente. Precisa de uma metodologia nova. A cruz não é suficiente. Ou então eles dizem, não é que eu estou dizendo que a cruz não é suficiente, é que tem uns esqueminhas. Aí por que os fins não justificam os meios? Porque eu conheço inúmeras pessoas que dizem assim, ora, tinha trauma na minha vida, era por causa disso, eu fiz a terapia X e estou curado, estou curada. Parabéns. Parabéns. Ah, eu fiz isso e aconteceu um milagre. Parabéns. Mas os fins não justificam os meios. Meu amigo, o anticristo, ele vai sofrer uma chaga mortal de doença. Vai ficar à beira da morte e vai ser curado. E as pessoas vão louvar o anticristo porque ele se curou. O anticristo, ele, se possível, sinais. Até fogo do céu o rapaz vai conseguir fazer. E agora? É pelos sinais que você crê? Quer dizer então que se dá resultado é de Deus? É isso? Deu resultado, você bate o carimbo e fala, é de Deus. Meu amigo, sinais acontecem em muitas religiões. O que é, meu amigo? Manifestação sobrenatural acontece em várias religiões. Então quer dizer que todas as religiões levam a Deus? Não. Quem leva a Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Como está escrito, há um só caminho. Há um só caminho, que é Jesus Cristo, homem. Um só caminho. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não disse que ele estava levando uma verdade. Jesus não estava pregando uma verdade que ele acreditava. Ele disse que ele era a própria verdade. Ele disse que era o próprio caminho. E que ninguém vem ao Pai. Ele não falou vai. Ninguém vai ao Pai. Vai é terceira. Vai até o ventilador. Vai até o João Pedro. Vai até aquela cadeira. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Como ele mesmo disse. Como ele disse a Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso já basta. Filipe, eu estou contigo há 3 anos e meio. E como é que você diz, mostra-nos ao Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem crê em mim, ele diz, vem, porque eu sou o caminho. Ele vai trazer a Deus. Quem vem a mim. Esse é o objetivo. Só que Jesus, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Começou. Por que os fins não justificam os meios? Porque Jesus se fez homem e teve que ser obediente. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus teve que cumprir a palavra. Ora, ele não é a própria palavra, diácono Renan? É, mas teve que obedecer. No Getsemane, ele começou a suar gotas de sangue. Ele é o próprio Deus. Se ele fizer isso aqui, ó, acabou o universo, rapaz. Ele apaga tudo. Ele faz o que ele quer. Mas o que está escrito no Velho Testamento, que Deus, eu, o Senhor, velo pela minha palavra para cumpri-la. E Jesus diz o que ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não utilizou métodos próprios. Jesus utilizou um método que estava escrito na palavra de Deus, ou seja, na Torá e nos profetas e nos salmos. Quando ele ressuscita e encontra os 2 discípulos no caminho de Emaús, o que ele fala para os 2? Ó nésios de coração, até quando estarei convosco?
Não está escrito que o Messias, o Cristo, haveria de cumprir o que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas? Ou seja, Jesus teve que seguir à risca a palavra de Deus. Aí você pode falar assim, mas a letra mata. Quem fala isso é uma pessoa que não lê a palavra de Deus, é uma pessoa que está refém da heresia. Quem fala esse papinho, letra mata, tem que ler o contexto desse letra mata, tá? Quando eu falo de letra mata, está falando da lei de Moisés. Não está falando de estudo. Isso aí é preguiçoso, ou líder sem vergonha, que quer dominar a sua cabeça, tá bom? Então eu quero mostrar para você um texto, que Jesus, ele não utilizou de artifícios, para conquistar os objetivos dele, lá em Mateus 13:15, abra lá, Mateus 13:15, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15, você vai ver ali, que o homem mais certinho, que era João Batista, nascido de mulher, até aquele ponto, era o cara. Jesus disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas Jesus diz que, no reino dos céus, o mais bobinho é maior que ele. Mas até o Velho Testamento, o maior é João Batista. E sabe o que o João Batista fez? João Batista queria um atalho. João Batista, quando vê Jesus, a humanidade de João Batista, o raciocínio, a alma do João Batista, não entendendo o poder de Deus, quer ter um atalho, quer executar um atalho, que é isso que essa senhora, que movida por Satanás, disse que a cruz não é suficiente. Como muitos pastores por aí, pregam heresias e mentiras que a Bíblia não disse. Porque tem muita gente que é herética para enganar o povo, mas tem muito herege por aí, porque está emocionado, ou não entendeu a revelação, está um véu sobre os seus olhos, vivem com base no Velho Testamento, vivem fazendo o colar da proteção, protege na frente e atrás, o lenço, a rosa, é o ponto de contato, né? Esse pessoal está com um véu no rosto. E João Batista simboliza, essas pessoas estão simbolizadas aqui em João Batista, porque João Batista não sabia que o seu primo Jesus era o Messias, porque ele mesmo afirma mais à frente, que Deus havia dito para ele, que ele mostraria quem era o Messias, quando uma pomba repousaria sobre a cabeça dele, sobre a cabeça do Messias. Então, nesse momento que nós vamos ler aqui, que a gente vai acabar de ler aqui, é o momento em que Jesus vai ser batizado por João Batista. João Batista, ele conhece o bom testemunho de Jesus, só que ele não sabe que Jesus é o Messias, porque Deus havia dito para ele, como ele mesmo afirmou, dizendo que o Messias, ele ia saber quem era o Messias, quando o Espírito Santo, de uma forma corpórea de pomba, pousasse sobre a cabeça dele. Esse seria o Messias. Então o que nós vamos ler aqui agora, é um contexto em que João Batista não conhece, e não sabe que Jesus é o Cristo, ok? E eu uso essa figura de João Batista, para simbolizar todos esses apóstolos, apóstolas, bispos, bispas, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, presbíteros, que são assim como esse João Batista, que não sabe quem é o Cristo, mas está com um véu no rosto, e a primeira coisa que vem no coração é um atalho. Vamos ver? Mateus 3, verso 13, porque o 15 é o chave. Vamos ler a partir do 13. Mateus 3, verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão, longe pra caramba, tá?
para ser batizado por João. Verso 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Veja que João Batista disse: não, você tem que me batizar, para você ver o nível de testemunho pessoal de Jesus, porque aqui Jesus não tinha nem começado a pregar ainda, e Jesus não havia nem aberto a boca para falar uma palavra sequer. Veja que nesse momento aqui, João Batista reconhece Jesus superior a ele, mesmo sem saber que ele mesmo era o Cristo. Às vezes essas pessoas, bispos, apóstolos, respeitam por aquilo que Jesus fez, reconhecem que Jesus é uma grande figura, mas não se dobram diante a Jesus, Deus encarnado, suficiente para salvar e libertar. Reconhecem que Jesus é maior que eles, mas impedem a vontade de Deus, impedem a vontade de Jesus. Olha Jesus, olha que interessante, João Batista, ele impede Jesus de fazer o que ele quer, através do elogio e da admiração. Veja que perigo, meu irmão. Às vezes algo parece bom, até fiel. Esse sentimento de João Batista não é um sentimento dobre, é um sentimento genuíno. João Batista está sendo genuíno. Não, você tem que me batizar. É lindo, é bonito, mas é errado. É errado, é lindo, é sincero, é profundo, é magnífico, mas é errado. Veja o verso 15, respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, ou seja, toda a vontade de Deus. E João concordou. João concordou. Veja que muitos desses bispos, muitos desses apóstolos, muitos desses pastores heréticos, malignos, às vezes seus discípulos, ou até alguns deles, acreditam mesmo na heresia. E através do coração, Jesus é bom, adora a Deus e chora, vai no congresso lá, fica 12 horas, eu renuncio o signo de virgem, eu renuncio a vez que eu tomei todinho, com o canudinho ao contrário, o demônio do canudinho e do todinho, tem isso, a pessoa fica lá, eu renuncio, eu sei que lá, isso aí é do diabo, meu irmão, isso aí é de Satanás, isso daí que essas pessoas estão fazendo, mas tem pessoas fazendo de bom coração, mas esse sentimento de bom coração e de boa prática está impedindo a justiça de Deus de ser feita. E o que é justiça? É um bom relacionamento com Deus. E essas igrejas estão impedindo das pessoas terem um bom relacionamento com Deus. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno, um relacionamento em que Deus está perto e não longe. Essas pessoas têm colocado um buraco entre elas e Deus, dizendo que a religião, os procedimentos, as formas de se fazer, o trâmite X, o trâmite Y, está afastando você da simplicidade que é uma verdade. Deus está dentro de você, e não há distância, nem barreira, nem pecado, nada que te impede do amor de Deus. E você é um sacerdote, chama-se o sacerdócio universal. O sacerdócio universal é que aquele que crê em Cristo, ele é um sacerdote.
você mesmo pode se ajoelhar, porque você já está diante do trono. Ali você pode pedir a Deus perdão dos seus pecados mediante o sangue de Jesus. Ali mesmo você tem um bom relacionamento lendo a palavra, buscando direção. Você não precisa de bispo X, apóstolo X, para te levar até Deus. Quem te leva até Deus, quem te traz ao contrário, quem te traz até Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. E o que temos visto? O que temos visto? A irmã Tapioca, quem lê, entenda, dizendo que ser salvo em Cristo Jesus não é o suficiente. Para quem acha que eu estou inventando, me procure que eu mando o link da entrevista, para você ler. A cruz não é suficiente. Sabe o que acontece nesse Brasil? Quem fala heresia pode falar, mas quem conhece a palavra de Deus fica quieto. Ai, você não pode ir contra, você não pode falar, você está causando dissensão. Pelo contrário, eu vou ler os textos aqui. Quem cria a heresia está causando divisão no corpo, está causando divisão. Nós que seguimos a Cristo, temos que denunciar, partir para cima. Acabou. Ai, mas se você falar, se você pregar, você vai ofender. Meu irmão, eu estou falando com você. Se você continuar ouvindo essas besteiras, você está longe de Deus, sujeito ao que? Ao fogo do inferno. Sabe outra intenção, ô Jonatas, que aconteceu? Uma boa intenção também. Só que dessa vez, essa pessoa sabia que Jesus era o Messias. Essa pessoa, diferente de João Batista, que ainda não sabia que Jesus era o Messias, essa pessoa se chama Pedro. Pedro sabia que Jesus era, tanto é que ele mesmo diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando você fala Filho do Deus vivo, em certas regiões, ô Jonatas, da palavra de Deus, quando Jesus diz que é Filho de Deus, os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, porque dizem, quando você diz que é filho, você está dizendo que é igual a Deus. Quando Jesus dizia filho de Deus, não é igual você, eu também sou filho de Deus, quando alguém vai servir suco, sabe, coloca mais um pouquinho de suco de tamarindo aqui para mim, que eu também sou filho de Deus, não é isso não, tá? Quando Jesus dizia que era filho, ele estava dizendo, eu sou da mesma natureza que o Pai. Isso daí é complicado. Ele estava dizendo que era Deus igual ao Pai. Então Pedro, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, tu és o escolhido, você é Deus, você é igual a Deus, você é o próprio Deus. Olha o nível de revelação do camarada. Só que um desvio de propósito, fez Pedro cair em heresia. Vamos ver lá? Mateus 16, verso 21. Mateus capítulo 16, verso 21. Amém? Podemos ler? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mas claro que isso aqui está mais transparente que o vento. Depois que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz, olha pessoal, é o seguinte, sou eu mesmo, eu sou o próprio Deus encarnado, tá legal? Então é o seguinte, eu preciso ir para Jerusalém, lá eu vou ser preso,
eu vou ser maltratado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes da lei. E aí eu vou ser morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Eu acho que foi claro, né? Aí no verso 22, vem o fenômeno herético, da alma, do sentimentalismo. Então Pedro, verso 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor. Veja que tem, Jonatas, na NVI aí, tá com exclamação? Tá. Na Bíblia, Jonatas, a gente raramente vê exclamação. Porque quando tem exclamação, é quando o camarada está berrando, ou está repreendendo, de maneira energética, exegética ali, dizendo, olha, você está errado, eu estou certo, eu vou refutá-lo. Quando essa pessoa tem exclamação, ou é um berro, ou é uma repreensão forte, enérgica. E Pedro pega no bracinho de Jesus, como se Jesus tivesse 9 anos de idade. Imagina aquela criança que está correndo na festa. Jonathan, já sabe naquela, tem festa, que a molecadinha está correndo, e a mãe pega pelo braço, eu vou te dar uma coça. Pedro, lindo, fofo, maravilhoso, singelo, cuticute da mamãe. Ele pega no bracinho de Jesus e repreende ele. A parte, repreende, como a mamãe repreende o filhinho correndo na festa. Nunca, Senhor, isso não te acontecerá. Oh glória, oh glória, aleluia. Vai lá, Pedro, vai lá. Agora o verso 23, que gostoso. Verso 23, acompanhe comigo. Jesus virou-se. Veja que Jesus estava preso, estava de lado. Jesus estava com a orelha aqui, ó, a bocona de Pedro estava aqui. Aí Jesus se virou para Pedro e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, porque Pedro é pedrinha, só que é um trocadilho. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E agora? E agora? E agora? E agora? Pedro sabia que ele era o próprio Deus encarnado. Pedro ouviu da boca de Deus, de Jesus, a missão dele, mesmo sabendo quem ele era, qual era a sua missão, ele fez o favor de bloquear o caminho de Jesus. E muitos pastores, bispos, apóstolos, apóstolas, semi-anjos, semideus, têm feito isso, sabem quem Jesus é, sabem qual é o seu propósito e sua missão, mas por interesses pessoais, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essas pessoas têm levado multidões para o inferno. Duro, mas a verdade. O exemplo que eu dei, essa mulher que rima com tapioca, disse assim, não adianta você ser crente, e o teu tataravô foi um homem que não sabia mexer com as suas finanças. Um homem que era mal sucedido na área empresarial. O meu avô falecido,
abre uma aspas aqui, meu avô falecido, Exaltino Antônio Alves, ele foi um empresário, teve um certo sucesso, só que faliu. Meu pai abriu mais de não sei quantas empresas, não deu certo também. Aí vem eu, muito bem, aí eu vou ser mal na área empresarial. Meu amigo, meu avô não estudou para isso, nem meu pai. Se eu quiser abrir uma empresa, eu tenho que estudar a área financeira. Eu tenho que entender o que é capital. Eu tenho que saber gerir muito bem os meus recursos. Meu amigo, essa mulher disse que não adianta estar em Cristo, Jonatas, nem estudar. Que se meu bisavô foi mal como empresário, eu também vou ser, mesmo estando em Jesus. Isso daí se chama mentira do diabo. É mole? É brincadeira? Foi o que eu expliquei na igreja. No culto aqui. Mulher adúltera. Fazendo sexo com a pessoa casada. Ou ela era casada e estava com outra pessoa que era casada ou solteiro, não interessa. Ela estava praticando adultério. Ela foi pega no ato. Quando é ato, ela estava fazendo a relação sexual quando deram flagrante. O negócio ficou feio para ela. Só que como o machismo existe há muitos anos, né? Pegaram só ela. O cara deram um jeito de fazer o cara correr, fugir. Mas ela ficou ilesa. Ele ficou ileso e ela ficou presa. Meu amigo, segundo a teologia da libertação de muitas igrejas, que em Itanhaém, inclusive, fazem frota, enchem van para levar para São Paulo, aqui muitas igrejas pequenininhas fazem essa libertação, esta mulher estava em uma maldição terrível. Por quê? Porque ela gostava muito de fazer sexo fora do casamento. Por quê? Porque naquela época o adultério era recompensado com pedrada. Você era morto. Agora, vem comigo, vamos conjecturar. Coca-Cola, a partir de hoje é proibido. Bolsonaro falou, quem tomar Coca-Cola vai tomar tiro de fuzil na cabeça. Vai ser morto. Meu amigo, só quem ama muito Coca-Cola vai comprar Coca-Cola clandestina, porque o exército vai estar na rua proibindo quem vai tomar Coca-Cola. Olha só, a pessoa tem que gostar muito para arriscar a própria vida. E aquela mulher gostava tanto de adulterar que ela estava arriscando a própria vida, porque o adultério era passivo de morte. E Jesus, quando ele não deixa que isso aconteça com ela, naquela célebre frase, quem não tem pecado atire a primeira pedra, fica só os dois, Jesus diz, nem eu te julgo, nem eu te culpo, nem nada, portanto levante-se, vá e não faça mais isso. Foi o que eu disse no domingo, vá e não adultere mais, tá bom? Jesus disse para ela, ó, não faz mais isso, tá bom? Cadê o congresso de batalha espiritual? Porque se essa mulher estivesse dentro de algumas igrejas do Brasil, essa mulher ia ter que fazer limpeza espiritual em 6 meses, ia ter que ir em congresso todo mês, ia expulsar demônio dela todo dia. Mas Jesus disse, só não faz mais isso. E agora, você vai falar o quê? Que Jesus estava errado? Como é que eu paro de fumar, diácono Renan? Diácono Renan, ora para mim. Aí já vi oração, demônio do vício, demônio do cigarro, Satanás do cigarro, sai da cabeça dele. Meu amigo, sabe como é que você para de fumar? Eu vou fazer igual Jesus. Vá e não fume mais. Mas o senhor nem vai orar por mim? Mas nem vou pôr a mão na minha cabeça? Não. Para de fumar. Tá bom? Para. Fechou?
Diácono, não gostei dessa resposta. Ah, é? Vai falar com Jesus. Peita ele. Peita ele. Você que é pastor aí, liderança. Hã? Vai peitar Jesus. Não vai, né? Entendi. Irmãos, não precisa abrir. Eu só vou ler alguns trechos para você. Não precisa abrir. Vou ler para vocês alguns trechos, alguns versículos sobre heresia, tá? Ler para vocês. 1 Timóteo 6:3, não precisa abrir. Eu vou ler para você, eu quero que você escute, tá bom? Escuta, vê se isso soa parecido para você. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, olha ali, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Você já ouviu falar por aí algumas igrejas, Jonatas, que usam o evangelho para ganhar dinheiro? Bem atual, né? É o que mais tem. Doutrinas falsas. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, veja bem, isso Paulo falando, tá? Isso o apóstolo Paulo falando. Ainda que nós, ou seja, ele e os apóstolos, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então, você pastor mentiroso, você apóstolo mentiroso, seja amaldiçoado. Não é eu que estou falando? É o que está aqui. Como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha que legal. E agora? Ih, rapaz. Então, você que prega sobre maldição hereditária, você é um maldito. Gostou? Gosta tanto de maldição que é um maldito. Não gostou? Passa branquinho em Gálatas 1 e 8. Vai se ver com Paulo. Não é comigo. Tá bom? Não é comigo. Mateus 7, 15 e 20. Jesus falando: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em peles de ovelhinha, cuti-cuti, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, ou seja, por aquilo que eles pregam, pela vida que eles tomam. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no inferno, no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Gente, fruto é palavra, fruto é consequência, fruto é posteridade, fruto é produto daquilo que está no coração de alguém. É por isso que Jesus é chamado de o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é um fruto do coração de Deus, ele é a expressa imagem de Deus invisível, ele é a palavra de Deus, e as nossas palavras são nossos frutos, e Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é o fruto de Deus, Jesus é o resultado do Deus invisível,
É a imagem do Deus invisível. A árvore, que árvore é essa? Se descobre pelo fruto. Quem é o nosso Deus? Você olha para Jesus, a imagem do Deus invisível. Então, o que essas pessoas pregam, você compara com a Bíblia. Aí você fala, rapaz, esse cara está pregando coisa errada. Pela pregação deles, você pega eles. Romanos 16, 17, 18. Romanos 16, verso 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Obstáculo. Não é tão fácil assim ser livre. Ser liberto do vício, não é tão simples assim. Tem um demônio. Se o teu filho assistiu o desenho animado da Disney, o Mickey Mouse ficou pelado num frame lá. Pokémon. Nossa, o Pokémon é um clássico. A Sofia, filha do pastor, estava vestida de Pikachu. Teve crente que, meu Deus, o Satanás! O presidente da igreja é o pastor William, né? A filha está de Pikachu. O vice-presidente, que é o evangelista William, a filha está vestida de Papai Noel. 2 demônios para os caras. Pikachu é o demônio, Papai Noel é o demônio. Pessoal, Papai Noel e Pikachu não existe. Caso você não saiba, não existe. Tá bom? Tá legal? Em Jesus somos livres. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. O que é um apetite? Jonas, o que você não gosta de comer? Você não come, você fala isso, eu não como. O quê? Entendi. Você não curte chocolate? Não, que você não curte, você fala isso, eu não ponho na boca. Que sua mãe faz, você fala, pelo amor de Deus, eu não como isso, mãe. O quê? Como? Macarrão? Você não curte macarrão? Cara, eu não curto banana. Odeio banana. Não falo odeio mesmo. Aí o que acontece? E você não gosta de macarrão, certo? O que significa isso aqui? Essas pessoas estão criando doutrinas conforme o seu próprio apetite. O que significa? A partir de hoje, Jonatas, eu estou te obrigando a comer macarrão e está proibido comer banana. O cara inventou. Conforme a própria vontade dele, ele inventou. A partir de hoje, pessoal, para ser livre do vício, tem que fazer o congresso, Turma da Mônica 2021. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. A veinha lá. É verdade, eu orei, foi liberto. Aconteceu, eu orei e foi liberto. Meu irmão, o espírito de engano, o espírito do engano, ele pode operar sinais. A pessoa está livre. Que adianta a pessoa estar livre? De uma síndrome, de um pânico, por métodos errados, se ela está longe de um bom relacionamento com Cristo. O que adianta aquela pessoa superou um trauma através da regressão, se ela está vivendo uma heresia e está longe do Senhor? Ela vai para o inferno. Que adianta a pessoa estar curada ali e passar a eternidade no fogo do inferno? Que adianta? Mas Jesus e a sã doutrina garante a cura verdadeira e garante salvação. Essas heresias prometem curas, libertações, só que tiram de você o principal, a salvação. Aí você pode estar pensando, quer dizer então que ou eu fico curado e vou para o céu, ou eu fico doente, ou eu fico doente, vou para o céu, ou eu sou curado e vou para o inferno? Não. A palavra te garante cura e salvação. O que essas pessoas estão dando para você é uma falsa salvação, uma falsa fé em métodos humanos de cura, métodos e práticas de outras religiões, espiritismo, hinduísmo, hipnose, que é medicina, usando mecanismos científicos, psiquiátricos, que não são feitos conforme a regulamentação científica, porque eu sou a favor da ciência. Psicólogo, psiquiatra,
a hipnose são coisas que são sérias, é medicina. Chega na igreja, vira a festa do caqui. O cara que é psicólogo, quer praticar psicologia, gente, palavra é palavra. Tu é psicólogo? Tu é psiquiatra? Parabéns para você. Mas segundo a palavra de Deus é que ela liberta. Não é a sua psicologia mascarada com o evangelho que vai curar alguém. Se você quer um profissional, meu amigo, procure um profissional. Mas não vai procurar um psiquiatra meio emaranhado com o evangelho. Isso aí é água morna. Água morna, o Senhor vomita. O que nós queremos é o evangelho. Ponto. Lê o último aqui para vocês. Aqui, ó. 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, ou seja, no Velho Testamento. Como também surgirão no futuro entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E eu termino aqui esse versículo dizendo: os fins não justificam os meios. Não é porque algo deu certo que é de Deus. O que aquela mulher disse me deixou impactado. Uma senhorinha, boazinha, quando ela é questionada, o que você está fazendo não está na palavra de Deus. Sabe o que ela responde? Mas eu fui orar, eu estava no Japão, em Hong Kong, e tinha uma pianista convertida, e eu, bem mansinha, lobo em pele de cordeiro, ela dizendo, eu fui orar por ela, e sabe o que aconteceu com o rosto dela? O rosto dela ficou igual de um porco, porque ainda que ela não fosse budista, e ela fosse crente há 30 anos, quando ela foi nenê, ela foi consagrada ao budismo, e mesmo ela tendo passado pela cruz, aceitado o Senhor Jesus, e recebido a revelação, ela estava com o demônio de Buda nela. Essa mulher que falou isso, você que está me ouvindo, essa mulher é de Satanás. Essa mulher, essa apóstola que falou isso, ela é filha de Satanás. E se você não concorda com isso, rasgue a sua Bíblia e aí saia de vez de Cristo, porque o que essa mulher disse é: Jesus não é poderoso, a cruz não é o suficiente, e quem diz isso é Satanás. Quando ela é questionada, ela fala, mas há uma experiência aqui. Experiência não é superior à palavra de Deus. Pode ter a experiência que for, você teve a visão mais linda, um anjo apareceu para você, é igual o caso dessa senhorinha, ela orou, a cara da mulher virou a cara de um porco. Então, o sinal, a evidência é maior do que está escrito na palavra. Não, quem faz isso é Satanás. Nenhum sinal, nenhum milagre tem fundamento sem o principal fundamento, que é a palavra de Deus. Opa, conheço pessoas de várias religiões, conheço pessoas de terreiros que diretamente veem materialização de coisas, pessoas que são curadas no terreiro. E no terreiro, lá no terreiro, gente, não estou falando da Umbanda, que mistura o cristianismo. No candomblé, o candomblé nem de Jesus fala. O candomblé é outra religião, outro mundo. Lá acontecem sinais. Aí eu vou patentear. Eu vou falar assim, olha, Jesus não é o único caminho, porque lá tem sinais. Sinal não é fonte doutrinária. O que é doutrina é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A única verdade tem nome, Jesus de Nazaré, e a palavra de Deus, o evangelho. Fora do evangelho,
qualquer mecanismo, qualquer doutrina, pode ser a velhinha japonesinha falando, mas eu vi, eu pus a mão e aconteceu. Pode ter acontecido mesmo, mas é do demônio, é doutrina de demônio. Não interessa se o fim deu certo, olha lá, deu certo. Usei um mecanismo herético de Satanás e essa pessoa foi bem profissionalmente, essa pessoa ficou bem de saúde, olha que legal. Os fins não justificam os meios, e o meio entre Deus e o homem é Jesus e a sã doutrina, ponto final, ponto final. E eu não estou errado aqui, porque eu estou dizendo óbvio, e eu acabei de ler só a palavra aqui, eu só estou falando daquilo que eu estou lendo, não está na minha cabecinha, não está no meu coraçãozinho, não está na minha opinião. É porque você faz porque você não gosta. Meu amigão, não gosta? Eu estou dizendo que eu acabei de ler. Se você está cego, meu amigo, se eu acabei de falar isso, você quer te ajudar? Se eu acabei de falar isso, e seu coração deu uma viradinha aí por dentro, eu tenho uma notícia para lhe dar. Você está amarrado. E sabe como é que você faz isso? Não tem libertação mágica. Você tem que se humilhar e entender que a palavra é soberana. Ponto final. Amém? Quero orar por você. Pai, abençoa essa pessoa. Livra essa pessoa, Senhor, de todo mal. Que ela possa ouvir tua palavra, ela seja um agente para pregar a tua palavra, livrar essas pessoas da heresia. Pai, eu oro também por esses líderes. Eu oro, Pai, por essas pessoas que estão descendo de tobogã para a perdição e levando milhares de pessoas com elas, milhões de pessoas com elas, sinagogas de Satanás, igrejas que estão fundamentalizadas em Satanás. Senhor, que a tua palavra seja pregada, que a tua luz rompa sobre esses corações, no maravilhoso nome de Jesus. Que a graça esteja com você, hoje e sempre. Cuidado, cuidado com o que você vê no YouTube, cuidado, 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 lê a palavra. Você fica muito na internet e não lê a Bíblia, você fica ouvindo, você tem preguiça de ler, vai no YouTube, sai do YouTube, sai do YouTube. Quer fonte confiável? Pergunta para o pastor William. Pastor William, quero referência para estudar a palavra. Eu quero referência de uma boa editora, um bom recurso. Você que está me ouvindo, você fica inventando coisa da tua cabeça, vai ler a Bíblia. Você que é pastor e crê em terra plana, cresce, cara. Sai daí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Acorde. Essa palavra seja uma trombeta para você. Que essa palavra seja uma trombeta no teu coração. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que é o único caminho. Deus abençoe, até domingo às 19 horas.